A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 19, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Glória a Deus. Que palavra, hein? Para vocês observarem, Jesus, quando fala essa palavra, ele estava no templo, né? Ele estava lidando com uma situação difícil, né? Pois havia comércio dentro do templo e comércio de todo tipo, né, de animais. Nós sabemos que era dali que eles separavam, o contexto diz, né, desse versículo é isso. Eles ali separavam os animais para sacrifício, né, vendiam na verdade os animais que os judeus usavam para sacrifício na lei. E dali eles faziam de tudo, né? Além de negociar naquele local que é lugar de oração, eles faziam também, vendiam animais com defeito. Eram animais com cego, animais com alguma deficiência. E esse sacrifício Deus não aceitava na lei, né? Deus não aceitava que se oferecesse esse sacrifício com defeito e ainda dentro do templo negociando. E aí quando ele vê o pessoal ali, em vez de estar orando, buscando a Deus naquele lugar, eles estavam fazendo isso, além de fazer da casa do Senhor, né, lugar de comércio. E o Senhor foi tomado ele agiu com zelo e glória a Deus, faz uma rosária, né, um tipo de glória a Deus de cinta, né? Ele faz e aí começa a bater neles para que eles saiam de lá e deixem aquele lugar que foi separado para a oração, para a consagração a Deus, busca a sua presença e não façam daquele lugar casa de negócio. Esse é o contexto. Mas o versículo 19, quando ele diz isso, né, derrubai esse templo e construir em 3 dias, escandalizam os judeus que olham para as coisas, nós humanos, nós seres humanos, olhamos as coisas conforme a gente entende, conforme a nossa mente carnal. A gente tem dificuldade de naturalmente entender as coisas de Deus e levamos sempre para o lado natural. E é o que eles disseram no versículo 20. E disseram, pois, os judeus, em 46 anos, glória a Deus, foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Glória a Deus. Olha como as pessoas têm a mente tão pequena, né? Comparado à sabedoria, à grandeza do nosso Deus. Deus é um Deus tão grande, dono de todo o poder e toda a ciência. E o homem, quando ele não se humilha diante de Deus, não dá razão a Deus, em tudo que Deus fala, ele muitas das vezes fala muita idiotice até o homem. Glória a Deus. Quando não entende, nós vemos exemplo de pessoas descrentes que não têm conhecimento nenhum, bíblico nenhum,
e começa a desfazer da Bíblia. A gente vê nesse século mesmo, é um século que as pessoas têm ousado falar muito mal da Bíblia. Existem pessoas que são tão ignorantes, mesmo tendo cursado faculdade, mesmo tendo um tipo de ciência na Terra, eles, glória a Deus, menosprezam a palavra de Deus e colocam adjetivos sem entender, sem imaginar, aleluia, contra quem eles estão falando, banalizando a palavra de Deus, como que, glória a Deus, eles tivessem razão, mas eles não passam de pessoas incautas e pessoas vazias de conhecimento que têm atitude de um burro. Até um burro, o Senhor abriu a boca para falar de maneira sábia, quando esse era espancado por Balaão na teimosia em seguir contra o povo de Israel. E o Senhor, para abrir os olhos dele, fez o burro falar de forma inteligente. Até o burro falou de forma inteligente. O homem, na sua insignificância, se exalta, se orgulha, na sua soberba, se expressa de maneira, glória a Deus, tão ignorante. Aleluia, que a gente fica vendo o próprio Deus observando a que ponto de pecado e iniquidade o homem chegou, que é falar coisas bizarras contra a sua palavra, declarações bizarras por estarem em pecado, por viver em pecado, ser a favor do pecado e não querer que o pecado cesse. Não querem se arrepender do pecado, das trevas, ainda querem aniquilar a palavra de Deus que leva o homem à vida eterna, né? Desvia o homem da condenação eterna, procurando briga até com Deus, contra o princípio da palavra de Deus, contra a soberania de Deus, a divindade dele. É por isso que o mundo está como está, porque o homem, na sua insignificância e soberba, glória a Deus, só pensa em si e em números, né? Em dinheiro, só pensam nas coisas de forma carnal, interpretam as coisas de forma carnal. E a gente vê como Deus é maravilhoso, como Ele se expressa para os admiradores, os cristãos genuínos, os cristãos que, aleluia, entenderam, que se curvam e glorificam esse Deus, né? Pela sabedoria, pela vida que emana dele, e se salvam, né? E nós nos salvamos a partir daí, porque nós nos humilhamos e entendemos que Deus tem razão e nós colocamos Ele em todos, aleluia, os nossos caminhos. E quando fazemos isso, com certeza alcançaremos e alcançamos corações sábios, né? Corações que discernem e se desviam do mal e progridem andando, caminhando, sendo abençoado para a vida eterna, na direção da vida eterna. Então, quando o Senhor, Ele se refere ao templo dele, eu também aprendo, glória a Deus, que o nosso corpo é o templo do Senhor. Porque Ele fala, derrubarei esse templo, olha a expressão dele. Ele não disse derrubarei esse corpo, derrubarei esse templo, glória a Deus. Ele refere-se ao nosso corpo como uma casa, aleluia, de habitação dele. Louvado seja Deus, de habitação da santidade dele.
aleluia, e como é que o homem pode pegar essa casa que é o templo do Senhor e fazer dela o que ele bem quiser, usando essa casa para todo tipo de comemoração, todo tipo de culto, todo tipo de ação, todo tipo de atitude. Se nosso corpo é o templo do Espírito, se o nosso corpo é o templo de Deus, nada mais justo do que usar esse templo para honrá-lo, para falar sobre ele, falar sobre os seus propósitos, falar sobre, aleluia, o seu plano maravilhoso, o qual ele veio e executou na cruz do Calvário. Então, quando ele diz, derrubarei esse templo, se referindo à vida dele, e edificarei, o levantarei em 3 dias, ele está dizendo ali, está revelando de forma maravilhosa o que pretende fazer. Deus é tão bom que tudo que ele executa, ele sempre coloca o homem a par. Observe que quando o anjo vem para destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor revela, aleluia, o seu propósito para Abraão. Ocultarei a Abraão o que hei de fazer. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos, os seus santos profetas. Deus, ele é tão grande, é tão longânimo, é tão benigno, ele é tão maravilhoso, que na sua, aleluia, na sua sabedoria, no seu poder, ele ainda pega e participa ao homem do que ele quer fazer, diferente do homem que é tão insignificante. O homem é pó, o homem foi feito do pó e se exalta de grandes coisas, ainda se levanta contra Deus e fala contra Deus, sendo insignificante, pó como ele é. E Deus, na sua divindade, participa do homem, tudo que ele vai fazer, como ele é maravilhoso. Glória a Deus, como não adorar um Deus como esse, não há Deus como nosso Deus. Qual Deus que é semelhante a ele? Porque os outros deuses que dizem que são deuses, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, eles não falam. Está lá no Salmo 115. Glória a Deus. E os homens insistem em servir na ignorância, fazendo o que? A vontade do diabo, o qual eles até endeusam. Eles endeusam, buscam, e ainda colocam leis que adorem ao diabo, que impeçam os cristãos, aleluia, falarem sobre Deus contra o diabo, assumindo a posição de filho das trevas, assumindo, aleluia, agente do inferno, quando fazem ou cogitam fazerem leis que impeçam expulsar o mal, ter o diabo como mal, porque eles têm como bem, porque eles recorrem a ele em sacrifícios, gastam dinheiro, oferecem sacrifícios até humanos de pessoas para tentar obter algum benefício humano transitório, porque o diabo, ele não sabe fazer bem a ninguém. A Bíblia se refere a ele como ladrão, dizendo: o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. E o homem consegue servir um espírito desse, ainda chama de espírito de luz, um espírito caído, que só pensa em matar, roubar e destruir, e depois levar o homem, depois de corromper o homem, levar para as trevas,
para o lago de fogo, que é o castigo eterno, que ele já está sentenciado em levar o homem para estar lá com ele. Então, a ignorância do homem chegou a um nível muito grande. Por menos do que isso, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa de suas práticas pecaminosas. E o mundo está se chegando a isso. Pessoas soberbas, como elas não vão ser abatidas? A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Se prepara você que é soberbo. Se prepara você que diz que vai mudar a Bíblia, que vai reescrever a Bíblia, que a Bíblia não é eficaz, não crê na divindade de Jesus. Se prepare, porque todos os soberbos ele abate. Deus não vai ter como inocente. Você pode falar o que for, porque ele deu a livre-arbítrio para você falar, mas você vai ter o pago sobre o que você vai dizer. Porque o fato de Deus ter me feito com livre-arbítrio você, agora ele não dá o direito de você falar contra a santidade dele, contra a eficácia da sua palavra. Então eu te aconselho que você se arrependa, porque você será abatido até o inferno. Glória a Deus, pode ter certeza disso. Então o Senhor vem e fala sobre o seu propósito divino, aleluia, de se oferecer na cruz do Calvário. Ele morreu em morte de cruz para salvar o homem, e isso é maravilhoso. Ainda há quem vá contra isso. Só posso dizer, aleluia, de que é a soberba e ignorância do homem que é inspirado pelo diabo, que, aleluia, tenta impedir a salvação do próprio homem e usa o próprio homem para fazê-lo. Então, se arrependa e procure entender as coisas de forma espiritual, orando, buscando, aleluia, discernimento, sujeitando autoridades que o Senhor constituiu para fazer a sua obra e discipular pessoas e ensinar o caminho da salvação para elas. Glorificado, pois, seja o nome do Senhor. Então se cumpriu o que ele diz, glória a Deus, naquele dia daquele aparente conflito em que ele está reprovando aqueles homens cambistas. Ele, com a sua mansidão e misericórdia, ele diz: derrubarei. Em outras palavras, eu matarei, aleluia, esse templo. Eu morrerei por vocês. Eu morrerei morte de cruz. Mas ao terceiro dia eu estou de volta. Porque a morte não pode me deter. Eu vou me entregar a ela pelo propósito divino de salvar vocês. Foi isso que ele quis dizer. Mas ao terceiro dia eu volto. Porque a morte não tem poder sobre a minha vida, sobre mim, porque eu sou Deus. Eu domino sobre os mares. Eu domino sobre todas as coisas, mesmo estando encarnado, mesmo estando aqui na terra. A minha divindade, glória a Deus, é maior do que tudo. Eu voltarei após oferecer em sacrifício vivo. Olha que ele não ofereceu sacrifício de dinheiro, de nada perecível, de bens nenhum material. Foi com o sacrifício da própria vida. Aleluia. Que você possa despertar, você que se diz que não crê na Bíblia e crê em tantos livros que falam de engano, inclusive que foi usado para fechar sua mente. Quantos ensinamentos que fecham a mente do homem, afastam o homem de Deus. Tantos são os livros que são criados para destruir, cegar o homem. São verdadeiros instrumentos de Satanás, escritos, e os homens leem, absorvem e ainda ensinam outros homens para que eles se façam mais filhos do inferno, mais do que eles são, por estarem praticando iniquidade, soberba, vivendo na soberba e falando contra a divindade de Deus sem se arrepender. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de ti, você que ainda não crê,
Você que está na soberba, falando coisas terríveis contra Deus, e que você se arrependa e pare de fabricar coisas contra você para atrair o juízo de Deus contra a tua vida. Desperta tu que dormes. Desperta para que não pereça no mar de iniquidade que você tem praticado na sua soberba. Porque o prazer do Senhor é que todos sejam salvos e não condenados ao inferno. Porque o inferno é escolha. O inferno, quando Deus sentencia o inferno a um homem, é porque ele pediu para ir para lá. Como o homem tem feito coisas dignas disso, porque não tem se arrependido, não tem se esvaziado de si próprio e ainda quer colocar culpa naquele que é perfeito em tudo que faz, ao ponto de entregar a própria vida para salvar. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no seu coração e que você desperte enquanto você ainda tem vida. Deus nos abençoe. Shalom, Adonai.